Fala Manjefest no ar. Gente, essa semana tá muito boa. Eu estou aqui com dois feras especialistas em filmes de casamento, Cris e Matheus. Eu vou deixar eles falarem. Esses caras são fora da curva. Então, ó, vou deixar eles falarem à vontade. O podcast vai ficar na íntegra para vocês assistirem. E hoje é resenha. A gente tá aqui pra bater papo, pra conversar, pra falar de casamento. De polêmica. De polêmica, pô. Eu falo o seguinte, porque as pessoas... a gente não pode falar de polêmica. A gente pode falar de polêmica. A gente não pode dar nome. Mas a gente aconteceu isso já comigo, pô. E aí você já... noiva, você... não vai acontecer no meu mais. Beleza, noivo, não vai acontecer no meu mais. E aí aqui estão duas feras. Irmãos, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, viu? Pô, a gente quer agradecer. Pô, tô um pouquinho nervoso, mas... Bora, Matheus. O cara trabalha com filme e tá nervoso em ser entrevistado. Aqui em frente às câmeras é diferente, né? A gente E aí? tá acostumado a ficar atrás, né? Cris, fala um pouquinho pra galera. Quem é você? De onde veio? De onde vive. De onde vive? Onde dorme? Irmão, obrigado, viu? Obrigado. Seja bem-vindo. Christopher, prazer, meu nome é Christopher. Comecei a filmar casamento, né? Na verdade, eu nunca imaginei que eu estaria nessa área de audiovisual. Comecei a filmar com um amigo meu porque eu queria, na realidade, ajudar nos custos da minha faculdade. E aí as coisas começaram a funcionar, e eu fui vendo que era um meio maneiro, fui conhecendo várias pessoas, inclusive conheci o Matheus. E aí a gente não começou a trabalhar junto de cara, eu conheci ele e a gente foi meio que disputando o mercado ali, né? Mas fomos crescendo ali, até que chegou um momento em que a gente se conheceu, comecei a trabalhar junto, a gente viu que a nossa visão era a mesma, né? De crescimento ali, de atuação, de mercado, e aí a gente acabou estando junto agora nesse mercado aí. Top. Quantos anos já na estrada aí? Eu tô desde 2019, por aí. Legal. Pô, tu já enfrentou então uma pandemia logo de cara, né? Pandemia logo de cara. Mas tava começando ali, então tava aprendendo. Então a pandemia não me afetou muito porque eu não tava realmente vivendo disso ainda. Então a pandemia, na verdade, me ensinou muito, né? Sim. Sobre essa nova forma que todo mundo passou a trabalhar. Quem trabalhava antes teve que se readaptar, né? Eu já aprendi meio que aprendi nesse formato da pandemia, né? E aí, então, mas foi meio punk, né? Show. Pra todo mundo. Matheus. O meu caso já é um pouco diferente, né? Porque eu sempre fui nessa área de eventos, de casamentos e tudo mais. Mas eu não comecei filmando casamentos, né? Eu comecei sendo DJ. Então, é uma coisa totalmente diferente. Mas eu via que tudo isso que eu fazia voltava pra essa parte de filmar. Então, tipo assim, eu já quis ser DJ, aí eu aprendi a mixar músicas, exemplo. E aí eu via que isso eu conseguia usar na parte de vídeo. Ou já quis também ser militar, já quis ser milhões de coisas. E tudo isso sempre voltava pra parte de vídeo. Então eu falei, poxa, tem uma coisa então, Deus, alguém falando comigo que, poxa, eu tenho que ir pra essa parte de vídeo. Legal. E aí foi onde eu me encontrei também, foi em 2020, na pandemia também. Eu comecei um pouquinho antes, né? Tanto que a empresa tem pouco tempo, mas a gente já conseguiu bastante coisa, já notoriedade no mercado e tudo mais. Então, foi em 2020 ali que eu comecei, né, a levar mais a sério essa parte de filme e tudo mais. Chamei até um amigo meu pra gente fazer um filme de exemplo, né, pra gente mostrar como é que funcionava, e aí foi dando certo. E aí depois a gente foi começando a fechar vários casamentos aí, né, alguns casamentos mais difíceis, dificuldades assim de tipo... fazer casamentos sem cobrar nada, né? Não sei se você já passou por isso, né? No começo. Acho que todo mundo do mercado já passou por isso. E aí foi isso que foi ajudando a gente, né? Foi um primeiro ali que a gente fez sem cobrar nada, pro segundo que chegou. E aí foi... Até mesmo tava se especializando. Sim. Aprendendo, né? Eu acho que a gente precisa ter a noção de quanto nosso trabalho realmente vale. Isso é uma coisa que no começo é muito difícil, porque... eu acho que todo mundo começa com o pensamento de que você é um artista e de que a sua arte vale tanto. Só que o mercado ele começa a te ensinar que essa precificação, o cliente, você é um prestador de serviço. Uhum. Por mais que você seja um artista, você é um prestador de serviço. Todo mundo faz vídeo, mas ninguém faz como a gente. Cada um tem o seu estilo diferente. Então, a gente tem o nosso estilo, o outro fornecedor tem outro. Então, e aí, quando você começa, você tem muito apego a essa sua arte.
você faz um tipo de cor e o seu cliente quer um outro tipo de cor. E aí você fica preso nisso de, eu vou abrir mão da minha cor, mas você está prestando um serviço para o seu cliente. Então, você começa a aprender muito disso, começa a aprender a se comunicar, a se posicionar, e aí que as coisas começam a realmente dar certo, né? Eu acho que todo fornecedor acho que passa por isso. Sim, você vai entendendo ali um pouco onde você vai colocar o seu trabalho, onde você vai chegar. Sim. Aí, até mesmo vai te dando uma visão, né? Você vai entendendo como está funcionando o mercado. Isso é legal pra caramba. Você falou sobre a questão de ser um artista. Eu acho que quem trabalha no mundo de evento, cara, seja quem for, é um artista. É um artista. É um artista, e eu falo assim, eu até comparo muito. Eu falo assim, ó, o artista lá, o cara que tá fazendo show, cantor, assim, o fornecedor de evento, ele tá ali nos bastidores ali, trabalhando. A rotina é igual. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Né? E como é que essa rotina de vocês, como é essa adaptação no dia a dia, conciliar a vida social, familiar, profissional? Fala, Matheus. No começo é um pouco mais difícil, né? Porque a gente, pelo menos no Brasil, né? A gente tem o costume de trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo a gente curtir. O nosso é o contrário. Nosso é o contrário. No caso não é o contrário, né? Porque é a semana inteira. Então é de segunda a segunda a gente tá trabalhando, né? Quando tem empresa é assim, né? Ainda mais de casamento, porque casamento é sábado e domingo ali, aí quando tem uma viagem, que nem você fez sexta-feira, aí já perde um dia de viagem. Então assim, e chega na segunda você quer ainda editar os filmes, ou você quer conversar com os clientes, bater um papo, então... O casal tá ansioso. Tem um pedacinho do filme pra eu poder não ver? Tem como. A gente precisa entregar na semana pelo menos um teaser, porque a ansiedade A fica muito ansiedade grande. é enorme, né? É grande. A Matheus Bianchi, filme hoje, especialista só em filmes de casamento. Vocês decidiram pegar só esse nicho mesmo e falar assim, vamos atuar só nessa área, cara. A gente é bom nisso, vamos fazer dessa maneira, bem feito. Vocês decidiram fazer assim ou existe um outro projeto? Então, o nicho é casamento. São especializados em casamento. A gente tem uma visão de onde a gente quer chegar dentro desse nicho, né? E a gente vai mudando aos poucos, se moldando para a gente conseguir chegar nesse lugar. Mas hoje, assim, se surgir oportunidade, por exemplo, ou fazer um institucional, ou sabe, algumas coisas assim, mas bem pontuais, sem fugir muito do nosso nicho, a gente faz bem esporadicamente assim, não é comum. Mas a gente faz também. Legal. Vamos lá. A importância de um filme na cerimônia de casamento. Essa pergunta aí eu tenho que fazer para vocês. Deixa pra tu essa. Até porque eu pergunto e explico. Porque eu vou deixar vocês responderem. Porque eu já fiz muita cerimônia de casamento, cara, que assim, eu queria guardar. Mas eles não contrataram o filme. E aí? O que vocês resolveram lá? Não teve, pô. Não teve. É por isso que eu tô te fazendo essa fica pergunta. na memória. Responde pra galera aí, ó. Aí já fica na memória. Não, então, assim, tudo no casamento tem a sua importância. Então, tanto celebrante é muito importante também, na minha opinião, né? Porque ele que vai dar dinâmica pra cerimônia, e isso vai ficar lembrado também depois. E o vídeo é nada mais que ele vai fazer isso tudo que aconteceu no dia e vai poder relembrar você pro resto da vida, né? Então, assim, daqui a 20 anos você vai assistir o filme de casamento, né? Diferente da foto, né? A gente vai ter áudio, a gente vai ter o movimento ali. Da pessoa. Então, isso tudo, toda vez que você for assistir, vai despertar uma nostalgia, alguma coisa desse tipo, né? Uma emoção que, assim, é surreal, né? Eu vou casar mês que vem e eu já tô pensando nisso. Tipo assim, daqui a 20 anos eu quero ver o meu filme de casamento, minha noiva, e falar assim, caramba, foi incrível o dia, foi sensacional. Que é uma coisa que eu vou conseguir ver na foto, mas é totalmente diferente, né? Eu acho que despertam sentimentos diferentes. A fotografia, eu acho que a nossa memória ela é muito falha. Então, eu acho que eu posso ouvir uma cerimônia sua e aí eu interpreto de uma maneira e daqui a 10 dias eu vou falar que você disse algo, mas na verdade é o que eu entendi que você disse e não exatamente o que você disse. Eu acho que o vídeo, ele traz exatamente isso. Você fala assim, cara, eu acho que foi isso aqui que ele falou. E aí quando você vê o vídeo, você vai ver exatamente o que você falou. E aí vai te trazer aquele sentimento que te trouxe naquele momento, né? Eu acho que a avó da noiva entrou com as alianças, aí você vai ver que não entrou, alguma coisa assim. Eu acho que o vídeo ele te traz exatamente aquilo que aconteceu.
no dia. Obviamente com a manipulação das edições, das melhores cenas e tudo mais, mas eu acho que o cheiro ele desperta um sentimento, o áudio ele desperta um sentimento, a visão, a imagem, né, desperta um sentimento. E eu acho que o vídeo, não o cheiro, né, mas o vídeo ele consegue trazer tudo isso, sabe? Qual perfume que o noivo usou? Tem muito detalhe que daqui a 10 anos os noivos não vão se lembrar. Exato. Não vai lembrar, por exemplo, às vezes não vai lembrar o perfume, não vai lembrar o sapato, não vai lembrar, sei lá, qual foi a cor do terno, se Até tava... as pessoas. As Quem tava no pessoas em si, então, as pessoas, quem tava, quem não tava. Então, acho que o vídeo ele traz muito isso. E os noivos também não conseguem ver muita coisa. Falando não só de cerimônia. Boa. Falando dos bastidores, né, do começo, de making off. O noivo não sabe como foi o dia da noiva, a noiva não sabe como foi o dia do noivo. Então, o vídeo traz exatamente aquilo que aconteceu. Se alguém contou uma piada no making off da noiva, vai estar lá e o noivo vai conseguir assistir isso depois e vice-versa. Ou na festa também, se aconteceu algo enquanto os noivos não estavam na pista, vai ver que alguém caiu, que alguém estava dançando muito. Então, eu acho que o vídeo ele tem muito essa importância. O registro do momento. O registro ali, do momento. Em tempo real. Em tempo real. Você levantou a bola aí sobre essa questão do noivo não ver, a noiva não ver. Eu falo da cerimônia. Sim. Porque, vamos supor, falar de um casamento... Você tá o exemplo de um casamento hétero, normal, né? Só um exemplo. O noivo tá no altar, tá entrando no cortejo, ela não viu o noivo entrando, ela não viu o cortejo entrando. Se tivesse uma homenagem, talvez, pra alguém, ela não assistiu, né? Então ela não assiste nada do que aconteceu na cerimônia ali. Até isso então. é até um ponto que muita noiva chega pra gente falando disso, né? Que tá fechando o filme também muito por causa disso. De ver coisas que não viu no dia. E às vezes tem noiva que fica até arrependida de, tipo assim... fica pensando, né? Será que eu vou me arrepender se não tiver? Será que eu vou me arrepender? Vai se arrepender. Vai se arrepender. Então é legal vocês sempre estar buscando isso, ter essa parte de foto e filme juntos ali, tanto no dia, porque acho que mais do que o material, a importância, sim, também a importância da equipe estar em harmonia no dia. De todo mundo estar em harmonia. Porque o trabalho vai ser muito bom, independente. Mas... também tem muita coisa no dia que, às vezes, sei lá, um fornecedor não é muito, sei lá, gente boa, coisa do tipo, que é a parte das polêmicas, né, que você tava falando. Mas, tipo assim, o fornecedor, às vezes, não... trabalha mais fechado, né, a equipe dele. E aí, às vezes, não cria aquela conexão com a noiva no dia, ou deixa um clima mais pesado. Isso é o que mais conta, assim. Você ser legal com todo mundo é o que mais conta no casamento, né? Você ser legal com todos no casamento, desde a pessoa que tá lá arrumando as cadeiras até a noiva. Você tem que tratar todo mundo bem, tem que estar em harmonia depois também. É uma coisa que quase ninguém faz, é mandar as fotos pros fornecedores, mandar os vídeos, né? Cara. Que é muito difícil disso. Pô, vou falar aqui então, ó, ao vivo, meu parceiro Bernardo. Cara, eu nunca trabalhei com o Bernardo, nem com vocês, né? Até o casamento da Camila. Sim. Acabou a cerimônia, o Bernardo me chamou no privado, me agradeceu porque teve um momento da cerimônia que ele tava tirando foto, aí ele não me conhecia, aí eu falei pra esse irmão, quer ficar aqui no meu lugar? Aí ele... Eu lembro, nessa hora eu ouvi. Ele falou, pô, cara, sério? Eu falei, sério? Ele foi pro meu lugar e eu saí, fiquei do lado, só entrei na cena quando a Camila entrou. E aí ele, mandou, ele falou, irmão, tu não tem ideia quanto você me ajudou. Acho que isso é a parte da harmonia que ele tá falando. Porque às vezes o celebrante fala, não, aqui é meu lugar. Tá louco. E aí não sai. Ou o casal vai beijar. Não vou sair, aqui é meu lugar. E aí, tipo, acaba que atrapalha, né? Você quer pegar, às vezes, de um ângulo diferente, aí você não pode, porque tem uma outra pessoa ali que tá estragando a cena. Ou até não avisa no roteiro. Não também, já aconteceu. Do que vai acontecer. Sim. Pô, vamos supor, galera, agora o beijo, hein? Não, já aconteceu da gente pegar no susto. De assim, votos agora. E não, é beijo. Aí beija, aí todo mundo... Loucura, já vira, né? Então, assim, nunca perdemos, graças a Deus. Mas é a importância de você estar preparado pra cena, né? Uhum. Em Hollywood, todo mundo tá preparado ali pra gravar. Pra gravar. É a mesma coisa. A gente tá preparado ali pra acontecer. E quem tá dirigindo, vamos supor, o celebrante, ele tá dirigindo aquele momento ali da cerimônia. Sim. Então, eu acho que, assim, no mínimo, você tem que falar pra galera que tá trabalhando com você o que vai acontecer, o que vai rolar. Eu, quando entro na cerimônia... Primeira coisa, eu não começo a cerimônia sem perguntar pra galera da filmagem se eu posso começar. Isso faz muita diferença. Pergunto, cara, por quê? Porque já aconteceu na história de, assim, eu estar celebrando e eu reparar que
a câmera travou. Ou lá a Nossa. bateria riou, já aconteceu. Sim. E aí, Jonathan, espera um pouquinho aí, cara. E aí, Mesmo sem você conhecer a equipe, meio... Isso é uma coisa muito da maturidade até de quem vai filmar ou de quem vai fotografar, porque no começo já aconteceu muito comigo, de vou começar a gravar e aí a bateria riar, só que aí você começa a pegar experiência com coisas que ninguém te ensina, né? Essa é a realidade. Isso aí. De, poxa, antes da cerimônia, você precisa trocar o cartão para você não correr o risco do cartão de memória dar ruim e você perder o making-off da noiva, por exemplo. E aí você troca o cartão de memória, você troca a bateria, bota uma bateria zerada, exatamente para a gente evitar problema na mas no cerimônia. caso dele, ele não sabe, às vezes, quem Não, vai trabalhar, sim, né? mas digo na parte de filmagem. Por Sim, exemplo, a preocupação, ele tá falando... antes nós não tínhamos essa maturidade. Hoje a gente tem, hoje a gente sabe que é importante a gente trocar o cartão. Mas eu só filmei 20 minutos com esse cartão. Troca o cartão, porque se você perder esses 20 minutos, você vai perder uma parte enorme do seu vídeo. Às vezes, se for o making-off da noiva, acabou. Acabou. Então é melhor que a gente troque o cartão, é melhor que a gente troque... E também, às vezes, de tomar decisões em cima da hora. Né? Às vezes, por exemplo, se você vê que acontece isso, você como celebrante, né? E vê que aconteceu alguma coisa com a câmera no meio da sua cerimônia. E aí você pode estender um pouco aquele assunto que você está falando até a pessoa voltar, para ele conseguir pegar o beijo. Então, eu acho que essa é a importância de estar todos os fornecedores bem alinhados. Legal, Cris. Bem saber trabalhar junto, né? Porque às vezes eu quero um ângulo, o fotógrafo também quer. Então a gente consegue dividir o mesmo ângulo. E tem fotógrafo e filmmaker também que não. E se eu tô aqui, o meu é meu. Então acho que essa é a importância da gente conseguir. E a maturidade, né? De você estar trabalhando ali, de pegar grandes eventos às vezes, porque nos grandes eventos você começa a trabalhar com grandes fornecedores. Então você começa a olhar como as pessoas trabalham e você fala, cara, isso aqui que esse cara faz é muito bom, vou trazer para mim. E aí você pega, uma outra coisa que ele faz não cabe a mim fazer, então... Legal. É legal. Como é o pensamento de vocês quando vai preparar a entrega assim, de um filme de casamento ou do teaser? De acordo com... Vocês dão uma estudada sobre o casal, a edição vai por conta própria, ou às vezes o casal pede uma música, como é que funciona essa harmonia? Sim, né? Que às vezes o casal tem um gosto, né? Que é aquele jeito, mas às vezes você profissional, cara, não vai casar, não vai ficar legal. Como é que funciona isso? Como funciona esse roteiro, essa discussão? É uma discussão sadia, né? Que eu acho, que é para entregar o melhor pro cliente ali no final. Como é que funciona essa questão, Matheus? No nosso caso, né? Esse trabalho ele é pré e durante o casamento. Né? O pré que seria fazer essa reunião antes. A gente já vê como é o estilo do casal. Porque muitas das vezes, nessa pré-reunião, antes da gente fechar e tudo mais, a gente já vê qual é o estilo do casal, porque tem casal que também não é o nosso estilo, né? Então não seria vantagem para eles nem pra gente a gente fechar esse casamento. Né? A gente consegue, depois de um tempo, a gente conseguiu filtrar esses casais. Só que agora, né, muitos casais que já chegam pra gente, já chega com o nosso estilo definido, já sabe como que a gente trabalha. Então, a gente consegue adaptar o nosso trabalho ao que ele está pensando. Então, assim, minha cerimônia vai ser um pouco mais clássica. Ou meu casamento vai ser muita festa. Um exemplo que a gente fez foi em Milagres, que a gente viajou, foi quase uma semana de festa. Então, assim, a gente sempre tem essa conversa antes, para quando chegar no dia, a gente já tá preparado para milhões de coisas, né? Já sabe o estilo do casal, porque é muito mais importante chegar no dia já com a edição em mente, do que a gente vai fazer, para quando chegar na hora da entrega, a gente conseguir já entregar mais fácil, né? Já ir para edição, sabendo o que você vai fazer. E a gente não é muito engessado, né? A gente tem, como ele falou, a gente conversa com o casal. O casal é muito festeiro. E aí ele olha, ele já gosta do nosso estilo de vídeo, mas ele é muito festeiro. Então a gente vai dar uma priorizada na festa, que é o que eles mais querem ver. Né? Então, e isso é importante você chegar já no dia sabendo, porque às vezes tu já filmou muita festa e tu fala assim, vou dar uma descansada. Aí tu para aqui e deixa a festa rolando. E não, como o casal é muito festeiro, ele vai querer ver tudo. Então tu tem que estar ligado, 100% ligado o tempo inteiro até o final da festa. Não, o casal gosta mais da cerimônia, ele é mais romântico, ele é mais, né, ele não liga muito pra festa. Então,
a cerimônia é o momento ápice daquele casamento, é onde tudo tem que dar certo. Então a gente já vai muito ligado. Não que nos outros casamentos a gente não vai, né? Mas a gente já vai 100% sabendo, olha, nesse casamento aqui o ápice é a cerimônia. Então tudo tem que dar certo na cerimônia. Nesse casamento é o pós. Então a gente já vai... A gente não é muito engessado, é como ele falou. A gente consegue filtrar esse tipo de casal hoje, que chega e sabe o nosso estilo e fala, poxa, mas eu queria um vídeo mais assim. E a gente consegue botar a nossa arte adaptada ao que ele pediu. E diferente do começo, né? Que a gente falava, poxa, não, acho que não vai ficar legal. Aí você fala isso pro cliente, pô, não vai ficar legal. E aí o cliente já não... Já fechava já a porta, né? No teu caso é assim também? De assim, chegar um cliente que você fala, poxa, isso não é meu... Acontece, cara. Acontece. Esses dias eu peguei um casal, ele queria um tipo de cerimônia que não faz parte do meu estilo. Sim, completamente, exato. Não rolava. Eu falei pra ela assim, olha, o que você tá procurando não é o meu trabalho. Porque a minha especialidade é contar a sua história, é falar do seu amor, você quer uma cerimônia totalmente... Ela queria um culto. E isso é maturidade. Nada contra, eu sou evangélico, sou cristão. Sim, eu adoro. Mas o teu estilo ali... Mas não é o meu estilo da cerimônia. E isso é maturidade, porque no começo a gente quer fechar tudo. Então, a gente começa a adaptar. Eu quero um filme... muito clássico, e me manda um exemplo que não tem nada a ver comigo. Eu falo, não, beleza, eu faço. Aí você faz. Então você acaba perdendo, né, essa sua identidade. Então, hoje a gente conseguiu construir uma identidade onde as pessoas olham e falam, já vem sabendo qual é o nosso estilo de edição e tudo mais. E eu acho também que às vezes a noiva, Cris e Matheus, eles, assim, o casal, né, eles às vezes também se baseiam muito por ideias da internet. Eu vi um filme lá do casamento da blogueira X, da artista Y, quero fazer no meu. Mas o contexto do casamento dela é totalmente diferente da fulana. Até o vestido dela é diferente da fulana. Então, assim, o local é diferente, a luz é diferente. Como é que vocês trabalham essa ideia aí? Vocês, olha... tem que ser com bastante calma, né? Porque assim, o sentimento de noivos, né, em si... euforia, emoção. A gente sabe disso, a gente vive isso o tempo todo. Eu casei no ano passado. Então, eu já trabalhava, então eu já sabia mais ou menos como funcionava. Mas mesmo assim, eu também já estava... Eu queria uma coisa de um jeito e meu casamento foi totalmente cabeça para baixo, assim. Tudo aconteceu o contrário do que eu queria. E acabou que deu certo. Que no final eu tive o pensamento de que, cara, eu aprendi muita coisa com o meu casamento. Tanto de de pagar fornecedor, correr atrás de fornecedor, no dia, né, durante o casamento também e pós. Então, ele filmou meu casamento, o Matheus, na verdade. E, assim, a importância também dos fornecedores, voltando um pouquinho nesse assunto, falando do meu casamento, é que ele e o meu fotógrafo, eles eram muito... Eles fizeram... Se você vê as fotos e vê as cenas, parece que você está vendo a mesma coisa. Porque... Só que é uma foto com movimento. Não é a mesma coisa, não. Não, vou explicar. Mas... Assim, não o mesmo estilo, mas digo de ângulo, de enquadramento, dos sentimentos. Entendi. Por exemplo, você vê uma foto e aí você pega o mesmo momento o vídeo estava gravando, sabe? Eles conseguiram dividir os ângulos, pegar os mesmos ângulos que funcionaram para os dois. Legal. Tipo, trazer... Então, você vê que a arte combinou muito do vídeo com a foto. E isso é muito legal, quando você consegue fechar dois fornecedores parecidos, de estilos parecidos e sabem trabalhar juntos, isso funciona muito bem. Show. A evolução cinematográfica mudou bastante, né? Em filme de casamento, né? Antigamente, né, você tinha aquela câmera grandona filmando flash no ombro, aqui, alguém segurando o cabo. Né? A evolução. E se a gente for pensar, assim, cara, não tem muito tempo não, sabe? Sim. Anos atrás, assim... A mudança é muito radical, né? Pra era de hoje. É muito radical. Inclusive, quando você pega um casal que tem essa mentalidade ainda das câmeras grandes, a nossa câmera não passa credibilidade porque ela é desse tamanho. Desse tamanho. Então, você chega com uma câmerazinha desse tamanho, o cara olha assim, fala, pô, não é possível. Aí a gente fala, confia. Não acredita muito. Essa evolução, ela foi muito radical, né? Mas as pessoas ainda têm
Cris falou isso aí, Matheus. Ainda a mentalidade lá do passado, que o filme de casamento tem que ser lá vamos botar, dos anos 80? Por aí, os anos 90. Até 90. É, 90 por aí. Não, 90. Eu vou lembrar do casamento da minha tia. Minha tia deve ter casado por aí. 98, 96 ali. Né? Eu tô velho. Então, assim, e eu lembro, cara. Eu lembro quem foi o irmão Lenilton, cara. Irmão Lenilton. Foi aqui no Rio. Nossa, irmão Lenilton, cara. Lá em Nova Iguaçu. Então, assim, essa mudança foi muito radical. E hoje, mas onde eu quero chegar? Tem gente ainda que tem essa mentalidade de que o filme de casamento tem que ser aquele filme grandão, secão, tal. Rola muito isso ainda aí. Rola. Tem. Tem casal que chega pra gente, foi o que a gente falou antes disso, né? Da gente conseguir filtrar. Né? Os casais chegam pra gente, sabe quais são os nossos estilos, sabe que é uma coisa mais dinâmica. Então o trabalho de edição é gigantesco, tanto que são meses a gente editando ali para entregar esse material, diferente de antigamente, né? Que era uma coisa muito na íntegra assim, deixa filmando, passa a gente na frente, barulho de alguma coisa e tá rolando. E aquele flash, não tem o estudo ali que a gente tem hoje, né? Que a internet também facilitou muito pra gente, né? Ter esse estudo de luz. A gente pode estudar na internet isso tudo, que foi o meu caso, que eu aprendi tudo pela internet, né? Nunca fiz curso nem nada. Mas... É um gênio. Não, é que na época, assim, era tudo, o material era em inglês, né? Uhum. Então era muito mais difícil. Hoje em dia no YouTube, não sei se pode falar, pode, né? Pode, pô. Depois o YouTube me dá dinheiro. No YouTube hoje, Brasil tem muito conteúdo. Uhum. Mas na época que eu comecei a me interessar, não tinha. Era tudo em inglês, né? Era no YouTube dos Estados Unidos. Então, tu aprendia tudo por lá. Era muito mais fácil. Então, comparação com uma pessoa dos anos 2000, de 90, não tinha esse estudo, não tinha essa comparação com outros fornecedores também, era muito difícil, né? Então, a internet facilitou muito a gente. Claro que também tem muito trabalho duro em cima disso, são noites perdidas editando ou aprendendo, né? Até hoje eu fico na madrugada conversando com fotógrafos, perguntando o que ele fez para acontecer aquilo. De tudo, né, que a gente conversa, né? Sim. Não só tecnicamente, mas acho que de presença no dia, de como você chegar, como você tratar os outros fornecedores, que eu acho que é muito importante também, no nosso caso. Aquilo que eu falei, de você olhar o outro fornecedor e falar, cara, eu gostei muito do que aquele cara fez. Então, vou criar a oportunidade de conversar com ele e saber como ele está se posicionando e tal, e aprender, né? Acho que no nosso caso aqui de filmagem de casamento, né, o pessoal se importa muito em qual equipamento eu tenho que comprar. É igual no seu caso, né? Qual microfone eu tenho que comprar para falar melhor. Não é isso, né? Não é o equipamento que tu usa. Não é isso que faz a cerimônia. É o estudo que você teve por trás, o know-how de tudo. É conhecimento. Que você deve ter passado dias estudando, né? Nossa. Tipo, antes de chegar onde você tá hoje. Fala. Né? E falta ainda muito pra frente, né? Pra você erra pra caramba. Sim, é normal. Mas no nosso caso é isso, tipo... Não, mas ele fez isso porque o equipamento dele é esse. Ou eu preciso comprar isso. O pessoal ainda não entendeu que não é o equipamento que vai te fazer chegar, exemplo, no nível que a gente chegou hoje. É o conjunto das coisas, de você tratar todo mundo bem, de você ter noção de enquadramento, de arte, de tudo isso, né? É isso que influencia. O estudo que você vai ter é o que vai influenciar. Porque não adianta nada eu pegar meu equipamento e dar para outra pessoa, né? Porque não vai sair a mesma coisa. Não vai. O olhar diferente, né? Eu acho que isso é um talento, é o estudo, é a dedicação, é como você se coloca ali para você poder entender sobre o casal, quem você está fazendo. Porque não adianta, foi o que você falou, você pode ter o melhor equipamento e não entregar um bom material. No teu caso é um microfone, né? O que mudaria para você? Mudaria uma coisinha ali, né? Isso aí. Só o volume no dia. Mudaria a qualidade técnica. Por exemplo, você pega uma câmera que a gente usa e uma outra um pouco mais barata, vai mudar um pouquinho da imagem, mas às vezes os noivos nem percebem. Não, nem tem esse... Tem muita gente que não tem esse olhar. Por exemplo, se eu te entregar um vídeo em HD e um vídeo em 4K, tem gente que não vai notar a diferença da imagem. Eu não consigo mais filmar, não, em HD. Mas tem gente que não sabe. Então, às vezes, o casal, ele vai olhar e fala assim, pô, é o mesmo vídeo, sabe? Sim. Então, as pessoas, elas têm essa mania ainda de achar
é o equipamento. Mas aí com a câmera que ele fez é mais fácil, porque ele tem isso, ele tem aquilo. E não, na verdade, aí esquecem de estudar o olhar, sabe? Eu acho que a gente tem muita referência. A gente pega muita referência. Por exemplo, a gente viu um casal que vai casar na praia. E aí a gente começa a buscar referências sobre takes na praia, né? Coisas que ficam legais na praia. E a gente pega essas referências e aplica com o nosso olhar. E aí tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Isso aí. Pra gente, a gente faz no dia e tem coisas que a gente bota no computador e fala assim, não, isso aqui não funcionou. Mas tem coisas que a gente coloca e fala, cara, isso aqui funcionou muito. Então a gente pode trazer isso para um casamento no campo. E a gente começa a fazer isso. Eu acho que a diferença, né, de equipamento... Tem diferença sim, mas Sim. na facilidade de algumas coisas, né? Não precisar carregar uma câmera gigantesca, Isso. como você falou, né? Até mesmo, vamos falar de chuva aí. Chuva. Isso aí. Pô, você tá com uma câmera pequena ali na mão. Você consegue... Já aconteceu de botar o guarda-chuva aqui aí, e ficar aqui com a câmera. Tá de Isso boa, não tem facilita. fio passando. O teu também, microfone com fio e sem fio, né? Deve mudar alguma coisa ali. Tu tá limitado, com fio é limitado a chegar num certo ponto. No nosso é isso também, é só a facilidade de bastante coisa, de tipo, de foco, que antigamente não tinha um foco automático, era tudo manual. Muda muitas coisas, mas é que as pessoas elas precisam entender que elas precisam extrair primeiro o máximo que elas têm do equipamento que elas têm. Por exemplo, eu tinha uma câmera que hoje eu considero, comparado ao que a gente grava, ela é ruim. Mas para mim, na época, ela era o máximo. Por quê? Porque eu não tinha técnica e conhecimento suficiente para ter a outra, para avançar. Então, você aprendeu naquela eu ali. extraí tudo daquela ali. E quando o meu conhecimento ficou maior do que aquela câmera podia me dar, aí eu mudei de câmera. Eu brinco, primeiro você aprende a dirigir num carro manual, depois você vai para automático. Exato. Senão você não vai aprender a dirigir, mano. Exato. Mas depois que tu vai pro automático, tu não quer consegue... voltar. Tu não quer você voltar. não consegue, mas eu sempre falo, mas cara, se você... Tem que aprender. Você tem que ir pro manual, senão você não sabe dirigir. Eu sempre falo. Não, até exato. você consegue voltar, mas você não quer, né? É isso. Você não quer. Mas porque agora você tem a opção de, tô aqui. Sim. Mas eu estive ali. Foi o que o Chris falou, né? Eu tive uma máquina assim, mas eu ainda não estava pronto para usar a que eu tenho hoje. Sim. Mas ela me ensinou a chegar aqui. Sim. Né? É igual o casamento, né? Se eu falar aqui dos locais que quando eu comecei fazendo cerimônia de casamento, caraca, Sim. no meio do nada. Diferença pra hoje, né? Loucura, meu primeiro contrato que eu fechei, eu fui de trem para Bangu. Calor infernal, entendeu? Então, assim, eu lembro do primeiro contrato lá em 2017. Então, a vida, ela vai... Eu estava pronto para chegar... Exemplo, você tem um exemplo. Celebrar o casamento, quinta-feira eu tô lá no Castelo de Itaipava. Em 2017? Não, talvez não. Poderia ir, mas talvez não teria a experiência que eu tenho hoje. Profissional, estar preparado. A evolução, né? Evolução é legal, que você né? vai tendo, você vai olhando assim, aí você vê até mesmo os erros que você cometeu, né? Por imaturidade. O Bernardo falou isso. A Rosi falou isso. Lívia Gani falou isso. Lucena Filmes, meu amigo, falou isso, que é a Raquel Sete Clique. Todo mundo que esteve aqui, vocês estão falando isso, eu estou falando isso. O mercado de casamento hoje, em si, nós não temos uma escola, cara. Não. Qual é a escola que ensina pra gente? Por isso que eu falo, o podcast é um lugar muito maneiro, porque aí tá mostrando pro mundo, olha o teu talento, cara, que você tem. Olha o quanto você trabalhou pra chegar onde você está hoje. Sabe? Quem te ensinou? A vida. Você ali estudando todo dia, ninguém viu. Matheus, você, cara, foi DJ, tá perdendo. O Bernardo começou a fotografar, quando foi ver, pum. A Rosi, trabalhava, de repente eu fui vendo, fui fazendo, e foi. A Lívia, jornalista, e por aí vai. Lucena, começou ajudando um amigo, igual a vocês. Igual a sua história. Começou ajudando um amigo, cara. O amigo, ele trabalha no quartel, o cara deu uma câmera pra ele. Então, assim, a gente não tem uma escola de casamento. A gente aprende, vai se profissionalizando, e aí quando a gente vê, a gente, caraca, mano. Foi muito importante essa de trocar ideia, né, com os fornecedores, até do podcast, isso que é importante, né? Porque mostra a realidade, cara. Até ver como é que você chegou onde você tá hoje. Às vezes a gente não sabe, né? Na internet a gente e fala pra você, é muito fácil pra você chegar, né? A gente compara muito, né? A gente vê um fornecedor muito grande, a gente fala assim, caraca, o cara já tá lá, mas ele é grande. Tipo, mas ele já foi pequeno. Talvez alguém olhe pra vocês e fale assim, os caras são... Olha onde eles fazem casamento também. Eu brinco muito com a minha esposa, falo isso. Às vezes, a gente faz uns casamentos, às vezes, que tem, tipo,
tem shows, né? Que a gente fez aí, que teve Léo Santana, que teve uma galera no casamento. E aí ela fala, me leva. Eu falo, mas quando eu tava fazendo o casamento em Nova Iguaçu, lá em Bangu, ninguém falava, pô, me leva, ninguém falava. Aí eu brinco muito disso, mas é porque as pessoas realmente não veem o processo. Essa é uma realidade, não vê o processo. As pessoas veem aonde você chegou e às vezes é muito difícil trabalhar isso na nossa mente, né? Porque às vezes as pessoas olham pra você e falam assim, cara, tá nadando em dinheiro, tu tá lá em cima, tá... E cara, não, a gente tá num processo de construção. Isso. Tá num processo de construção de empresa, a gente quer ver onde a gente quer chegar, a gente tá investindo em computador, em câmera, investindo na gente, investindo na nossa imagem, investindo em outras coisas que as pessoas que passa despercebido. As pessoas só veem, tipo, não é possível que tu fez o casamento da Camila De Luca e você tá sem dinheiro. Ou você não tá estourado, você não é famoso. Até comer um fine depois. Pô, famosa é ela. Eu tava lá com um prestador de serviço, então as pessoas não enxergam isso. Eu tava lá, eu falo isso, cara, eu sou a mesma pessoa que o garçom. Eu tô na mesma posição do garçom. E os caras olham às vezes e falam, não, mas você... Não, cara, eu sou a mesma posição do garçom. Porque o garçom é um prestador de serviço, como eu sou um prestador de serviço. Só fazemos serviços diferentes. Nada mais. Então, as pessoas, elas realmente não veem esse processo, né? De como você chegou ali. As pessoas só veem que você tá lá. Então, por isso eu acho muito legal essa ideia do podcast. Legal. Matheus, essa realização profissional sua, cara, hoje, na vida, o Matheus em si, assim, falando, sendo o campo um pouquinho do filme de casamento, porque tem um ser humano, cara, o moleque que estuda, o cara que tá ali no dia a dia. Como que é pra você essa adquirir esse, querendo ou não, esse conhecimento que você tem hoje, tá aprendendo, como você enxerga isso, até pra galera também que tá assistindo, tem gente que tá aí começando e tá vendo vocês são novos e falando assim, caraca, olha os moleque, tal, que não conhece às vezes o trabalho de vocês. Sim. Que a gente acha, todo mundo conhece a gente, não conhece, tem gente que nunca ouviu falar na gente, cara, entendeu? E é real. Ontem eu conheci um celebrante que eu nunca ouvi falar. É muito doido. Muito doido, eu falei, caraca, e ele me conhecia, eu falei, pô, que legal, cara, me segue lá no Instagram. Então como é pra você isso, assim, viver isso no dia a dia, assim, cara? É assim, acho que primeiro de tudo é você fazer o que você gosta, né? Parece clichê falar isso, mas é verdade. Eu passo a maior parte do meu tempo, mesmo de folga ou sem fazer nada, assim, de ter alguma coisa para fazer, de evento, eu edito, eu pesquiso, vejo como funciona o mercado de outros lugares fora do Rio, fora do Brasil, até para, às vezes, pescar alguma coisa, né, e trazer para cá, para fazer uma diferença aqui, para se destacar, né? Então, primeiro de tudo é isso, fazer o que você gosta. Que o dinheiro vai ser a consequência, né? Sim. O dinheiro sempre é a consequência disso tudo. É muito clichê falar isso, mas a realidade é essa. Mas é verdade. Eu nunca imaginei estar em lugares que a gente já chegou hoje. De tipo assim, fazer casamento do Felipe Coutinho. Ou fazer casamento de jogadores de futebol, de pessoas famosas. É muito... Às vezes tu chega assim e fala, cara, tô fazendo isso mesmo. Tipo assim. É o cara mesmo que tá ali. Você olha assim e tu fala, cara, é ele que tá ali. Tá na minha frente aqui, a Camila tá na minha frente. Tipo, caramba, cara, surreal. Eu nunca imaginei chegar nisso. Eu sempre quis fazer meu trabalho e conseguir ajudar outras pessoas depois também. Eu acho que é uma forma de retribuir tudo que eu aprendi, que eu vi que no começo não tinha no Brasil, de conteúdo em português ou coisa assim. Eu acho legal de tudo que eu aprendi, eu consegui retribuir para uma pessoa não passar tanta dificuldade igual eu passei na parte de aprender, né? Eu acho que na vida a gente tem o propósito, né? É disso, de você aprender as coisas e tentar passar do jeito mais fácil para as outras pessoas, para elas também conseguirem, né? Não é uma disputa de tipo, minha empresa vai ser melhor do que a sua ou eu vou fechar mais casamento do que vocês. Porque tem espaço para todo mundo. O fato é esse. Tem muito casamento, ainda mais no Rio, cara. Só no Rio já tem muito casamento. Imagina no mundo inteiro, né? Legal. Então, assim, da gente poder viajar fazendo casamento é surreal. Foi o que aconteceu com ele, em Noronha. A gente foi pra Noronha, assim, primeira vez, né? Do casamento em Noronha. A gente chegou lá e ele ficou assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo... É muito doido, porque, assim, há uns 3 anos atrás, tipo 2020, pandemia e tal, eu já trabalhava com isso, mas, pô, nunca imaginava que a parada ia, assim, virar do jeito que virou. Aí é que eu te liguei falando. Aí eu não era sócio dele,
Eu trabalhava com ele, assim, e aí ele me ligou com bastante antecedência, sim. Aí ele falou assim... Tem a data tal? Cara, tem a data tal? Aí eu olhei, falei, tenho. Falei assim, mano, então fecha aí que a gente vai pra Noronha. E tipo assim, era 1h da manhã, por aí. Noronha é ali, pô. 1h30 da manhã. Mano, eu levantei, eu não consegui dormir, pô. Eu fiquei andando dentro do quarto assim, falei, cara, mentira. Falei, ó, se tu estiver brincando comigo, cara, sério, pô. Falei, tu não tá brincando comigo, não. Aí ele, sério, mano, vamos pra Noronha, acabei de fechar. Nunca tinha ido em Noronha. Nunca. Falei, mano, e era sonho ir pra Noronha. E, tipo assim, eu venho de uma família que não tem muito recurso financeiro, então, tipo assim, tu ir pra Noronha é uma parada, tipo... Com tudo pago, com tudo pago e recebendo, então, assim, era surreal, nunca passou na minha cabeça. E aí, quando ele falou, pô, nesse ano a gente foi pra Milagres, Noronha, Uruguai, então, tipo assim, foi ano passado, na verdade. Argentina, então foi o ano que... México. Então foi o ano, assim, que as coisas viraram de uma maneira que eu falei assim, cara, realmente tudo lá atrás valeu a pena. Tipo, a gente começou tipo, dá pra chegar, sabe? Porque eu era aquela pessoa que tava fazendo, mas, tipo, pô, tô ganhando meu dinheiro e não acreditava muito na parada de pô, eu vou chegar lá. Eu sabia que eu ia ganhar meu dinheiro ali e tal, mas quando começou a acontecer as coisas, a gente foi pra Milagres, que ele falou que foi um casamento de muita festa, foi um casamento irado, então a gente começou a ver, tipo assim, cara, a gente tá dando muito certo, a gente tá indo no caminho certo. E aí, quando eu cheguei em Noronha, que foi mais ou menos em outubro do ano passado, setembro do ano passado, que a gente chegou, eu fiquei assim, cara, as pessoas são muito doidas. Como é que elas me pagam, me trazem pra Noronha pra filmar um casamento? Tipo, eu fiquei imaginando, tipo, cara, eu sou uma pessoa muito normal. Como é que a pessoa me paga pra filmar um casamento em Noronha? E todo lugar que eu olhava de Noronha eu queria chorar, pô. Eu já tava um pouco mais acostumado, porque ele ainda não era meu sócio. Então, na minha empresa eu já tava assim, não, já sei como é que vale o meu trabalho, eu sei que eu já posso chegar nesses lugares. Eu não. Eu ainda não era sócio, então eu tava meio ali. Então, tipo, quando eu cheguei em Noronha, todo lugar que eu olhava eu chorava. É muito louco. Porque, tipo, eu olhava assim e falava, eu sou muito chorão. Cerimônias, paradas, sou muito chorão. E aí, quando eu cheguei em Noronha, que eu olhava assim, eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? Como que eu cheguei aqui? Tipo, a vida, assim, né? E eu nunca tinha feito uma viagem internacional também. E aí, no ano passado, a gente foi pro Uruguai. E eu ficava assim, cara, que loucura. O audiovisual, ele tem esse poder mesmo de... O audiovisual não, toda profissão, né? Tem esse poder das ele coisas... Mesmo tava viajando ontem, né? Sim, então, tem esse poder de fazer... E às vezes tu tá na correria, tu nem percebe. Tipo, não, já tô acostumado a pegar avião, vou pra ali, vou pra cá. Só que tem coisas que tu olha e fala, cara, que doideira, olha como minha vida, tipo, virou, né? Legal. Assim, tem uma frase, o Matheus estava falando, eu lembrei de um filósofo, cara. Na verdade, ele é um padre também, né? No século XVI, ele falava assim, existe 3 caminhos para o fracasso. Aí ele botava assim, não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, e a outra é não perguntar o que se ignora. Eu li isso uma vez. E aí depois se você reverter isso para a vida, mas para um lado positivo, sim, você coloca, como que a gente faz para a gente viver isso na vida com propósito? Aí você ensinar o que se sabe. Sim. Praticar o que se ensina. Isso é legal demais. E traz pra gente aquela humildade intelectual. Sim. Você entender que você aprendeu e agora você quer passar. E eu acho que a vida... e aí eu vou pedir licença para vocês. Eu acho que o que o apóstolo Paulo falou, né? O que a gente semeia na vida do outro de bom, a gente colhe na vida da gente também. Claro. Então, isso é bom pra gente. E aí, o que você colheu, Cris, que você está colhendo, Matheus, é o resultado disso. Sim. Né? De lá atrás, de esforço, né? De viver um extraordinário e, cara, e agora tá aí, desfrutando. Isso é legal demais. Fizeram o Coutinho, Camila de Luca. Artista? Fizemos Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, cara. Pode crer. Foi 2 casamentos, né? Foi. Fizemos Paquetá também, mas não foi casamento, foi aniversário da esposa. Paquetá. Que legal. Tem um monte, né? Tem mais. Jogador foi um monte, né? Fizemos. Rodrigo Caio, a gente fez alguma coisa. Rodrigo Caio, a gente fez um ensaio. Fiz o Thiago Maia, casamento também. Que foi o civil, no caso, né? Fizemos o Hugo, Neneca. O Pedro. Pedro não foi a gente. Foi vocês, não. Não.
Mas eu queria. Eu o do gostaria. o do Neneca também, pra mim, que era goleiro do Flamengo na época, foi uma coisa muito doida. Porque eu sou flamenguista. Neneca foi no Alto da Boa Vista? Foi. E Foi com o Bernardo até. Foi com o Bernardo. Foi Bernardo. E eu sou muito flamenguista. E aí quando ele falou, cara, a gente vai fazer o Neneca, eu falei assim, cara, o time do Flamengo inteiro vai estar lá. E aí ele falou, cara, vai e tal, mas vamos devagar. Aí eu falei, não, parte profissional, né? Aí tu começa a ver os caras chegando, irmão, e tu fica assim, cara, os caras estão aqui, irmão. Tipo, olha, eu tô no meio dos caras, do nada. Não, cara, eu senti no da Camila essa parada. É. Falar que não sentia seria hipocrisia, senti. Porque assim, você falou, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu tô no meio da galera. Que horas que você viu assim, que chegou lá e falou, caraca. Foi Pô, o quê? irmão, Na cerimônia? Foi na hora que todo mundo sentou na cerimônia, assim. Aí tu olhou assim. Aí tu olha e fala, Foi na caraca, hora. todo mundo vai me ouvir. Foi na hora que a cerimônia, assim, não foi na hora que ela nem na hora que ela entrou, foi na hora que a cerimônia, assim, que a Rosi chegou, vamos começar. Eu falei assim, mano. Vamos, né? Eu falei, irmão. Ali, tipo assim, deu vontade de chorar, do caramba. E foi sinistro. Porque a gente é humano, né, cara? É emoção. E não sei se vocês sabem da história da Camila, cara. Isso aí não sou eu inventando, não. Isso aí ela falou aqui no meu escritório. A Camila, ela assistiu uma cerimônia minha. Ela falou isso foi pra madrinha de casamento do Eric Maia, que foi padrinho. Que entrou com o Rafa. Ela estava na cerimônia. No dia do casamento do Eric Maia, na cerimônia, ela olhou pro Matheus e falou, vamos casar? Numa cerimônia tua. Aí o Matheus, vamos. E ela e ele já tinha decidido que eu seria o celebrante. Cara, eu tava em casa, assim, à tarde, o telefone tocou. No WhatsApp tocou, eu sou Camila, Camila, vou casar num lugar tal, num dia tal. Você tem minha data? Tenho. Aí, vamos fechar, me manda seu Pix. Eu não tenho que fazer contrato. Não, vai ser mas eu não você. sabia que era ela, cara, porque não tinha foto. Não tinha foto, não tem nome, é CM, né, que ela botava. CL. Tá, fiz o contrato, mandei pra ela fez o Pix. Passou, irmão. E quando tu fez o contrato, tu não percebeu? Eu não percebi. Eu só percebi quando, depois que eu fui olhar de novo, que eu vou criar o grupo, cara. Que aí eu fui olhar assim, o contrato de novo. Eu falei, não. Foi ali que eu caí, irmão. Cara, e uma história muito maneira que a gente às vezes olha os famosos e a gente pensa assim, cara, eles são... E são seres humanos. Tipo, a gente foi fazer um ensaio da Camila no Hotel Nacional. E aí a gente tava, nervoso, né? Camila De Luca e tal. Meio nervoso, as coisas têm que dar certo. E aí a gente começou a fazer o ensaio e tal. Aí no final do ensaio ela falou, não, agora vamos embora, né? Acabou o ensaio. Ela, não, gente, entra aí no quarto de hotel que ela tava. Senta aí que eu pedi um negócio pra gente comer. E a gente sentou e a gente começou a conversar. E você vê que, assim, a humildade das pessoas, né? De que a fama não muda muita gente, mas, assim, as pessoas que permanecem, você vê que é um ser humano como a gente. E a gente começou a conversar, ela falava... Inclusive, a gente foi comer um Trident no dia, e ela perguntou pro Bernardo, tu nunca comeu o papel do Trident? A Bernardo, não. Ela falou, cara, é comestível, come. E aí comemos, ficou todo mundo comendo papel de Trident. E eu fiquei assim, cara, que loucura. Eu tô no quarto com a Camila De Luca comendo papel de Trident. Então, tipo, são coisas que tu olha e tu fala, cara, são histórias que a gente vai levando. Muita coisa. Então, e é o que tu falou. O filme de casamento dá isso pra vocês, né, cara? De vocês conversar, de ter esse registro, de ter identidade, aproximação ali com eles, né? Que vocês ainda vão após casamento, certo? Quando entregam material. Às vezes entregar na casa da pessoa. Isso que eu ia perguntar. Vocês mandam... tem casal que vai buscar, às vezes vocês vão lá. Como é que funciona isso? A maioria a gente manda mesmo por Uber, essas coisas assim. Mas tem casal que fala, poxa, quero ver junto com você. Ou a gente mesmo fala, poxa, tem como a gente ver junto. Legal. E aí, são esses casais que a gente mesmo virou amigo depois do evento, né? Sim, porque aí tem afinidade, né? Tem ali o laço ali. E vocês também, eu acredito, queira ver o sorriso. Ah, com certeza. Acho que essa parte é a mais legal. A mais legal. Eu falo que assim, assim, cara, eu gosto de presente. Mas, cara, a minha maior realização é quando eu olho pro cliente assim, ele tá sorrindo. Às vezes a gente entra muito... Às vezes eu penso, tipo, a gente tá muito no automático, né? Editando. Vou procurar a trilha que encaixe, vou procurar os takes melhores e tal. E a gente começa a fazer. E aí depois tu pra pensar, tipo, cara, aquilo ali vai causar uma emoção absurda em alguém. A gente fez um casamento que foi muito bonito e a mãe da noiva faleceu depois.
E aí, no final do vídeo, ela aparecia em vários lugares, e aí no final do vídeo, o Matheus que editou esse vídeo, ele colocou uma homenagem, né? Botou um trecho dela no meio da pista de dança, a festa rolando assim, todo mundo pulando, e a mãe dela, tipo, do lado da noiva, assim, chorando muito, no meio da pista de dança. Que e a gente legal. só colocou esse trecho Na íntegra, assim, sem muita edição, na íntegra, e botou uma frase depois, e a noiva ligou pra gente aos prantos, tipo, falou, cara, que vídeo, sabe? Tipo, Maneiraço. e todo mundo que assiste, ela postou recentemente até, eu falei, cara, esse vídeo ficou muito bom. Ela falou, cara, todo mundo que assiste chora, se emociona. viraram nossos amigos. Viraram Eles foram no nossos meu amigos. casamento. Mês que vem eles estão no nosso casamento. Aí tem aquela questão, né? O vídeo preserva o som ali, né? Exato. Em movimento, preserva a imagem da pessoa em movimento. Em movimento. É o que vocês falaram no começo, a fotografia tem, né? Ali, o momento eternizado ali, mas o filme dá aquela sensação de proximidade. Eu perdi minha avó recentemente. Sim. Eu tenho a minha abinha de destaque no Instagram da vovó. Sim. De todos os vídeos dela. Você E, escuta, cara, você escuta a voz, você escuta... tudo tá lá no Exato. destaque. Eu, às vezes, quero matar a saudade, eu clico lá no destaque da Sim. vovó. Então, se você imagina a importância de um vídeo de casamento, imagina essa noiva. Que é um momento importantíssimo. Imagina essa menina que perdeu a mãe, e aí ela tem um vídeo da mãe dela E no fora dia. que a história do casamento dela foi totalmente, assim... Que legal. Foi fora Posso da te falar curva. por que acontece isso também nessa parte? Mais tecnicamente, né? Porque, querendo ou não, o áudio, né? É a única coisa que vai encostar em você. No caso, assim, o vídeo você vai ver, a foto você vai ver. Só que a única coisa que chega em você, que no caso chega nos seus ouvidos, vai ser o áudio. Então a única coisa que não é palpável Que te assim, toca, né? mas te toca, é o áudio. Às vezes você não tá... Pode não estar ouvindo, mas tu vai sentir assim uma tremedeira de alguma coisa de áudio. Uma vibração, né? É tipo, se for no cinema, tem aquele sistema de áudio absurdo. Ele vai chegar até você, mesmo você com o ouvido tampado, você vai conseguir sentir as vibrações. Então isso é uma das coisas que também faz você sentir as emoções, diferente da foto, que não tem essa parte. Né? Cara, e infelizmente, como eu falei no começo, a nossa memória ela é muito falha. Então, por exemplo, esse momento, se a gente pega uma foto desse momento e bota só a foto, ela talvez vai achar que estava tocando uma música diferente, vai achar que a voz das pessoas eram diferentes, e infelizmente, quanto mais tempo vai passando, até a voz da pessoa você esquece, você fica com a voz que você criou da pessoa na sua mente. Verdade. Então, quando você vê o vídeo com áudio, com tudo, você tem ali a fidelidade, né, do que realmente era, do que realmente estava acontecendo naquele momento. Então, acho que isso traz muito esse poder. E pra gente, esse take que a gente fez da mãe dela não era um take tecnicamente bom. Não era. Era um take com muita gente pulando, ela chorando ali, mas meio que balançando, às vezes tremendo. Então, às vezes, tecnicamente, você vai olhar e fala assim, pô, esse take não vai entrar. Mas era um take com muito poder, exatamente pela história do casamento dela, pelo que aconteceu depois, enfim. Massa, legal pra caramba. Galera, vamos lá. Matheus, Vai bem. vai lá. Nada. Qual foi o casamento mais desafiador que você já filmou? Desafiador? Ih, que doideira, hein? Sim. Você lembra? Eu acho que foi o de Noronha que a gente fez, por causa que a gente estava muito longe das coisas nossas, de locomoção, de equipamento. A gente não podia voltar no hotel para buscar as coisas, porque lá em Noronha é tudo muito longe. E tudo é com bugre, né? Não é nada de carro e tudo mais. Então acho que isso foi desafiador na parte técnica, né? Agora, na parte... E cansativo também, né? Muito cansativo, Agora, acho que na outra parte foi um casamento que a gente fez judeu. Que aí, assim, são milhões de coisas que acontecem no casamento judeu, né? Que a gente não tá acostumado. E a gente teve que estudar pra saber como é que funciona, e mesmo assim... O que podia, o que não podia. É muita coisa, né, acontecendo. Uhum. Assim, até na festa parece milhões de coisas. Então, acho que esse foi um casamento muito desafiador, assim, nessa parte. Um casamento mais festeiro. Cara, Vai eu ser até acho o que que ele o vai de falar. milagres. Foi o de milagres? Foi de milagres. Eu acho que tiveram casamentos também com festas tão Festa. longas, mas eu acho que foi
foi porque foi o primeiro contato, assim, meu com o casamento, que teve muita festa. Aí o casamento começou 4 horas da tarde e acabou 5, 6 horas da manhã. Que isso? Começou, no caso, para os Começou convidados. para os convidados. Pra gente Cerimônia. começou Pra meio-dia. gente começou meio-dia, 11 horas. Então a gente foi, e a festa, quando começou, geralmente a gente espera que a festa vai começar um pouco mais lento, todo Depois mundo ali, vai. depois vai. Cara, deu 5 minutos de festa, já tinha um cara sem camisa fazendo assim, ei. E a gente ficou assim, cara, vai ser uma loucura esse casamento. E foi uma loucura até a gente saiu de lá ia dar 5 horas da manhã. E Caraca. foi uma loucura até 5 horas da manhã. Tipo assim, a gente saiu, tava rolando, o noivo passou mal, o noivo saiu, tomou banho, voltou com outra roupa, o noivo voltou de bermuda e camisa, e assim, foi uma doideira. Foi muita festa. Então, acho que esse e o do Uruguai também. Que também foi muito O do Uruguai também foi muita festa. Assim, os caras não paravam. Era o tempo todo. Inclusive, tava muito frio no Uruguai. Muito, absurdamente frio. E a gente chegou muito cedo. E aí foi muito longo o casamento, o dia, né? Uhum. E aí acabou também em torno desse horário, tipo, Foi 5, 5, 6 da manhã. E a gente já tava... Só que no final da festa a gente já tava assim, cara, esses caras não param. E só tava eu e ele. Então, assim, ficava revezando. Ele ia lá um pouquinho. Vai lá um pouquinho. Pois é, eu um pouquinho, porque não dava pra ficar o tempo inteiro. Os caras não paravam. E eu acho que esses foram mais festeiros que a gente teve. Cris, realização profissional, você já tá indo na caminhada, mas quando você olha pra sua vida hoje, né, você já falou, casado, quais são os planos que você sonha pra você, pra sua família, como pessoa, ser humano? Forte. Vai lá, cara. Eu acho que... Teu espaço, mano. Eu acho que sonho assim, eu acho que profissional eu não almejo, tipo, eu quero ser o melhor. Acho que é porque as coisas não param na gente, foi como o Matheus falou, né? Acho que hoje a gente tá no ápice, a gente tá num momento legal, mas daqui a pouco vai vir outros moleques igual a gente, vai dominar o mercado e vai embora, e acho que é isso. O mercado, a vida profissional, acho que é isso, a gente tem que se achar e se adaptar em outras coisas. E a gente tem a nossa visão de onde a gente quer chegar com a nossa empresa. Eu acho que se a gente chegar, eu acho que vai ser uma realização. Mas eu gosto muito das pequenas conquistas, cara. Tipo assim, eu nunca pensei que eu teria o computador que eu tenho hoje. Então, assim, pra mim, meu computador é meu bebê. Ele até vê. Eu fecho meu computador com uma folha de seda. Tipo, pra ele não... Pro teclado não marcar a tela. Tipo, é uma coisa assim. Então, acho que... pequenas conquistas do dia a dia, né? Tanto profissional como pessoal. Poder levar minha mãe ou minha avó num bom restaurante, por exemplo. Legal. É uma coisa que pra mim é uma conquista. Para algumas pessoas é algo comum. Pra mim é uma conquista. Tipo, eu poder ir com a minha esposa num restaurante ou a gente fez uma viagem recentemente internacional juntos. Fomos pra Argentina, fomos no Uruguai. Então isso pra mim é uma conquista. De poder hoje, tipo, eu e minha esposa se planejar e fazer uma viagem. Porque lá atrás a gente não podia. Eu falo, no dia que eu fui casar, eu fui com R$50 na minha conta. Se eu tivesse que voltar de Uber para casa, eu não tinha dinheiro para pagar Uber. Então hoje a gente, óbvio, o dinheiro é consequência de tudo que aconteceu. Mas a gente poder desfrutar de momentos como esse, eu acho que essas são as maiores conquistas. De poder dar, por exemplo, no futuro, dar um conforto pro meu filho, conforto financeiro ou de outras coisas, né? Dele poder, ele quer fazer uma viagem, poder levar meu filho para conhecer os lugares que eu conheci, de, levar ele para ir para Noronha, por exemplo, que eu conheci Noronha, ou outros lugares também, que não seja menor, Arraial do Cabo, por exemplo. Então, é um lugar maravilhoso, que as pessoas... É aqui do lado, eu já fui várias vezes, mas, assim, levar meu filho para viver o que eu já vivi naquele lugar, sabe? Isso para mim é uma conquista. Acho que é isso. O conforto familiar e só. E o Matheus, você tá pertinho de realizar um aí. Casamento. Querendo ou não, uma parte importante na sua vida. Uhum. Creio também na família. No meu caso, assim, acho que minha maior conquista na pessoal vai ser a família mesmo. Tipo assim, meu sonho é ter uma família em harmonia, uma família, assim, ter meus filhos, eu não sei quantos, mas, sei lá, uns 2, 3. Natália, se estiver vendo agora, ela vai até chorar. Vai falar uns 5. Natália. Mas acho que meu sonho é esse, né? Ter uma família. É o fato. Ter uma família e ser um bom pai, né? Sim. Legal. E eu acho que na parte de profissional é
Já diferente dele, não. Eu quero ser o melhor do mercado, não tem jeito. Eu sempre busco ser o melhor, né? Sempre tô estudando para isso. Mas ser o melhor é diferente de... Como eu posso falar? De você ser egoísta, né? De tipo assim, eu vou ser o melhor e ele não vai poder fazer mais nada. Ou ele não vai poder fechar nenhum casamento. Não, eu quero ser o melhor, mas também quero ensinar tudo que eu fiz para ser o melhor, né? Ensinar para os outros que estão fazendo isso para também serem os melhores. Porque dá para ser melhor várias pessoas juntos? Não tem essa. Dá para ser melhor... Só que são áreas diferentes. Eu sou melhor em casamento na igreja, não sei. Eu sou o melhor casamento em campo, na campo. praia. Mas eu quero ser uma referência no mercado. No profissional ser uma referência. Sua marca. Isso aí. Sim. Legal. Não passar em branco, né? Porque eu acho que a pior coisa é você passar, assim, despercebido, né? Legal. Bacana. Galera, eu ficaria horas com esses caras aqui conversando. Dava pra passar a tarde inteira batendo papo. Vocês viram que é muita história. Já vou deixar pra eles aqui, ó, o convite pra voltar. A gente poder resenhar novamente. Gente, obrigado. A gente vai postar o podcast na íntegra, sem corte. A gente falou das coisas boas. Não tem muita polêmica. Não tem polêmica. Agradecer a você que assiste o podcast aqui com a gente. Toda semana, nos apoiando. Quero agradecer a um parceiro novo que chegou como patrocinador. Meu parceiro Adilson, fotógrafo. Cara, talentoso demais esse cara. Mestre, irmão, é um prazer trabalhar com você. Te adoro. Um beijo no teu coração. Obrigado, irmão. Pra você. Ele já veio aí? Vai vir, monstro. É legal ter monstro. mais também papo, pra vai ter conversar papo. com Monstro, todo mundo, né? monstro. Tô pensando nessa resenha. Essa é boa. E semana que vem, gente, Vanessa Carvalho vai vir contar a história dela com o Alexandre aqui no nosso podcast. Se você não conhece a história da Vanessa e do Alexandre, eu acho que vale a pena você seguir, conhecer, porque é uma verdadeira história de amor. Então eu acho que vale muito a pena. Minha amiga Vanessa, beijo, seja bem-vinda. Até a próxima semana. Galera, muito obrigado. Cris, Matheus, cara, ó, pra vocês, ó. Foi um prazer. Sejam bem-vindos. Obrigado, valeu? Obrigado. Show! Show. Valeu. Foi, mano? Foi.